Fala galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos todos a mais uma aula. Hoje a gente vai desenvolver um projeto utilizando três conteúdos que a gente viu aqui no canal já: herança, associação entre classes e polimorfismo. O nosso projeto vai abranger essas três coisas para deixar bem claro como é que funciona essa relação aí entre esses três conteúdos. O nosso projeto, como eu já havia comentado, é um acervo de livros, uma biblioteca de livros. Eu estou com o escopo do projeto aqui para mostrar para vocês o que a gente vai ter que fazer. Eu vou usar a interface, eu vou usar a IDE do IntelliJ, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então vamos entender mais ou menos o projeto. Então o projeto é o nosso primeiro projeto, acervo de livros. A gente vai ter ali 5 classes. A classe biblioteca, que ela possui uma quantidade máxima de livros. Ela é responsável por inserir um novo livro, realizar a procura por título de um livro, verificar o desconto, imprimir edições, imprimir livros por ano de publicação, calcular a média de preço e retorna o livro com o maior título encontrado. Isso tudo são métodos. Tá? Os atributos da classe biblioteca é livros. Como é uma quantidade máxima que ela pode receber, provavelmente livros é um array. A classe livro, ela possui título, autor, preço e ano de criação. E um livro ele pode ser novo ou antigo. Se ele for novo, ele possui desconto. Se ele for antigo, ele possui número de edição. E aí tem a classe principal que vai ser responsável por fazer esses métodos, todos que eu criei nessas 4 classes, operarem normalmente, operarem entre eles, né? Fazer essa relação. Então vamos aqui para IntelliJ. Essa aqui é a interface da IntelliJ, como eu falei para vocês, que é uma interface, que é uma ideia que eu prefiro trabalhar em grandes projetos. Eu tenho aqui meu método principal que eu já criei, que eu não vou utilizar agora. E eu vou começar criando as minhas classes, né? Então eu tenho uma classe biblioteca. A minha classe biblioteca ela é uma classe que a gente já viu ali que possui livros. Então, se ela possui livros, obviamente, o atributo que ela tem de livros é do tipo livro, certo? Então, a gente vai ter um array de livros. Por quê? Porque é dito pra gente aí que a classe biblioteca ela possui vários livros, uma quantidade máxima de livros, portanto, livro é um array. Livros é um array do tipo livro. Preciso criar também uma classe chamada livro. Então, a classe livro, a gente viu ali que ela possui título, possui também autor, possui preço, né? A gente pode botar um preço como sendo um double, e possui também um ano de criação. Beleza, biblioteca, o atributo é privado. Um livro, ele pode ser novo ou antigo. Então ele vai ter que criar mais 2 classes, uma classe novo, que se o livro for novo, ele vai possuir desconto. E se o livro for antigo, que é uma outra classe, ele possui, além daqueles atributos de livro, um atributo exclusivo, que é número da edição. Como antigo e novo são tipos de livro, antigo é uma subclasse, é uma classe filha de livro. E novo também é uma subclasse de livro. Vamos construir primeiramente os construtores. Para construir um objeto do tipo biblioteca,
eu venho aqui, botão direito, Generate, construtor. Marcar aqui o meu atributo. Só que biblioteca, como a gente viu ali, ela possui uma quantidade máxima de livros. Então eu posso passar como parâmetro para esse construtor uma quantidade máxima de livros. E aí criar aqui dentro o meu vetor com quant max livros. Então aqui, por exemplo, se eu passar como parâmetro uma biblioteca que tem 50 livros, então o meu array de livros vai ser criado com o tamanho de 50. Tá bom? Aqui em livro, eu também posso gerar um construtor. Selecionar e criar novo. Eu também vou criar um construtor. E como ele já identifica, que novo é uma extensão de livro, ou novo é uma subclasse de livro, ele já cria aqui, ó, a palavra super, né, onde eu passo esses parâmetros para a superclasse, como a gente viu no aula de herança. E antigo, eu faço a mesma coisa, gerar construtor, ele gera o meu construtor de livro antigo. Então aqui a gente tem a classe biblioteca, passando uma quantidade máxima para eu definir o meu tamanho do meu vetor. A classe biblioteca, ela tem vários livros. Cada livro tem um título, um autor, um preço e um ano de criação. Cada livro pode ser do tipo novo ou pode ser do tipo antigo. Se for do tipo novo, ele possui desconto. Se for do tipo antigo, ele possui número de edição. Observe que a gente já trabalhou com dois conceitos aqui. A gente está fazendo uma associação entre classes, onde a gente tem um atributo, né, da classe biblioteca sendo de um tipo de outra classe, que no caso é livro. Né? Então, o livros aqui é um objeto, é um array, é um objeto de uma outra classe, é um array do tipo livro. E a gente tem também herança, onde a gente está trabalhando aqui com duas subclasses da classe livro. Bom, eu vou também criar aqui, que eu vou precisar, para fazer a lógica dos meus outros métodos, os construtores, os métodos getter e setter. Então eu vou aqui marcar os 4 atributos e vou criar os métodos de acesso. Além disso, eu vou criar o método toString, onde aqui eu retorno livro. Eu preciso retornar o título, então o livro. Aqui eu posso colocar título, do autor, de nome tal, né? Está com o preço de... Melhor ainda, vamos fazer o seguinte. Como é que eu posso botar aqui? Ano de criação. Publicado em... Ano de criação. Preço. Então aqui eu retornei o método toString, onde eu estou retornando uma mensagem, o meu objeto do tipo, um objeto do tipo livro, eu estou retornando aqui como um texto, né? Livro, dois pontos, o título do autor tal, publicado em tal ano de criação, está custando
um valor X aqui que vai depender do meu objeto. Tá? Então tá aqui a classe livro criado. A ideia já marcou aqui que eu tenho dois herdeiros, né? Isso aqui é herdeiros em inglês. Então eu venho aqui em novo e aqui é a mesma coisa, eu posso criar os meus métodos de acesso. Gerar, getter and setter. E também o método toString. Como eu já falei na aula de herança e polimorfismo, eu vou sobrescrever o meu método toString da minha superclasse que é livro para a minha subclasse novo. Então eu vou pegar a mesma mensagem, vou postar aqui. A única coisa que eu vou fazer diferente vai ser adicionar o meu atributo exclusivo, que é o desconto. Preço tal está com desconto de... Aqui eu posso botar um desconto de porcentagem. Vamos botar um desconto de porcentagem, que está com desconto de... Desconto tantos por cento. Pode ser também. Olha como está vermelho aqui esses atributos. Por quê? Como eu falei na aula de polimorfismo, tá? Título, autor, ano de criação e preço são atributos da superclasse que só são acessados pela própria classe onde eles estão, porque os atributos são do tipo privado. Para eu torná-los eles acessíveis para a subclasse, eu preciso ou transformar esses atributos de privados para protegidos, protected, ou colocar ou acessar eles através do método de acesso. Vamos acessar eles pelos métodos de acesso, que eu acho mais fácil. A gente já fez eles privados, então vamos usar os métodos de acesso que a gente criou ali na outra classe. Ano de criação a mesma coisa. Get ano de criação. E preço. Get preço. Desconto, como é um atributo da própria classe do método toString, eu não preciso usar nenhum método de acesso. A mesma ideia eu vou fazer com a minha classe antigo, né? Eu vou criar aqui os métodos de acesso, que são importantes. Criei os métodos de acesso. E vou trocar o último atributo por número de edição, que é o atributo exclusivo da minha classe antigo. E aqui eu tiro desconto. Número de edição. Perfeito. Então aqui eu tenho todos os nossos métodos da classe livro, novo e antigo sobrescritos e concluídos. Agora a gente vai para a biblioteca. A biblioteca, eu vou fazer a mesma coisa, vou criar os métodos de acesso aqui, ó. Tá? Tranquilo. Eu não vou criar o método toString agora. Eu vou antes realizar os outros métodos que são pedidos ali no projeto. O método que ele pede para fazer ali é o método de inserir livro, de inserir um novo livro. Esse método aqui a gente vai criar ele público, para a gente poder chamar ele da classe principal. Ele vai me retornar um booleano. Por quê? Já vou explicar. Então aqui a gente pode botar método insere livro. Então o método insere livro, ele recebe o que para inserir um livro? Um livro. Então ele recebe um atributo do tipo livro. Esse meu método, como ele tem o meu array, ele tem uma quantidade máxima de livros que eu posso inserir, eu não posso ficar inserindo livros sem verificar se tem espaço no meu array. Eu não posso, se eu mandar uma quantidade máxima de livros de 10, eu não posso inserir 11 livros, eu tenho que inserir 10. Portanto, o que ele vai fazer? Ele vai verificar
se o meu array já está cheio de livros, ou qual é a posição, se tem alguma posição vazia no meu array. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer um for, primeiramente, com o tamanho máximo de livros. E eu vou verificar se livros na posição i está vazia. Se estiver, o que ele faz? Livros na posição i recebe um novo livro. Tranquilo? Só que ele tem que fazer mais uma coisa, ele tem que retornar um booleano, certo? Então aqui eu ainda mando ele retornar true. O que significa esse retorno true? Significa que eu consegui inserir um livro num espaço vazio. Se ele fizer todo esse percurso de percorrer todo o array de livros e não encontrar nenhum espaço nulo, nenhum espaço vazio, porque null significa vazio. Sempre que a gente instancia um objeto, que nem eu instanciei aqui um objeto do tipo livro, um array, ele instancia, ele inicializa todo esse espaço do array aqui, ó, nesse momento que eu instanciei ele aqui, criei esse array, ele instanciou todas as posições do array como nulo, certo? Que é quando é do tipo objeto, ele instancia como nulo. Quando é do tipo inteiro, ele inicia em zero. Então, tem sempre a linguagem de programação ela sempre tem um padrão de inicialização. Então, quando eu instanciei aqui um objeto do tipo livro, que é um array, ele instanciou em todas as posições desse livro, desse objeto livro, nulo, ou seja, vazio. Então, ele vai verificar se a posição está nula, se a posição está vazia. Se estiver vazia, ele insere na primeira posição vazia que ele encontrar esse novo livro que eu passei como parâmetro aqui. E aí retorna true, que significa conseguir inserir. E vai ser tratado esse retorno lá na classe principal, na classe que eu chamei o método. Caso ele passe por todo esse laço de repetição for e não encontre espaço vazio, quando ele sair do for, ele vai retornar false. Não consegui inserir o meu livro. O meu array está todo cheio, não consigo inserir mais nenhum. E aí a gente vai tratar esse retorno na classe principal. Gente, por enquanto, então nessa primeira parte do projeto, vamos recapitular o que a gente fez. A gente criou 4 classes. A classe biblioteca, que ela possui, né, um atributo que é do tipo livro, que é uma outra classe. Um atributo do tipo array, do tipo livro. Então é um atributo array com várias posições do tipo da classe livro. Então aqui já estou trabalhando com associações de classes, né? A classe livro, por sua vez, ela possui apenas atributos do tipo primitivo. Então ela possui um título, autor, preço e ano de criação. Um livro, quando a gente cria um livro, quando a gente tem um livro numa biblioteca, ele pode ser do tipo novo ou do tipo antigo. Então a gente tem 2 subclasses de livro. A subclasse novo, que possui desconto, nosso método exclusivo desconto, e a classe antigo, que possui um método exclusivo número de edição. Na classe biblioteca, a gente ainda pode inserir um livro, responsável por inserir livros na minha biblioteca. Imagina que chega no balcão um livro que eu quero colocar no meu acervo. Aí eu tenho o método insere livro, onde eu vou receber um livro como parâmetro, né? Então objeto do tipo livro, e vou verificar se tem espaço no meu acervo para eu colocar esse novo livro na prateleira aí. Se tiver, ele retorna true, se não tiver, ele retorna false. Essa é a primeira parte do projeto. Na segunda parte, a gente vai trabalhar com os outros métodos que nos restam fazer, né, que são os métodos aí de verificar desconto, né, método de procurar um título específico através do ano de criação ou de um título, né? Enfim, a gente vai fazer aí nas próximas partes do projeto, tá bom? Valeu, até a próxima.